Como lidar com a culpa? Nesse SOS você vai entender como é possível se relacionar com esse sentimento e o que você pode até aprender com ele. Você consegue se lembrar da última vez que você sentiu muita culpa? É horrível lidar com esse sentimento, né? A culpa surge quando alguém acredita que comprometeu seus próprios valores ou os valores morais universais. E esses pensamentos de remorso causam uma sensação de arrependimento, de frustração. Diferente da raiva, do medo, da alegria e da tristeza, que são emoções que a gente já nasce sabendo sentir, ninguém nasce sabendo se sentir culpado. Esses pensamentos culposos são construídos a partir das nossas relações sociais e de quando a gente aprende o que é certo, o que é errado. Por isso que a culpa pode até ser usada com uma finalidade manipulativa. Sabe quando um pai fala para o filho pequeno, se você não me der um abraço é porque você não me ama, ou você não ganhou presente porque não foi uma criança boazinha. E a gente pode se sentir culpado quando a gente faz alguma coisa, como falar palavras duras para alguém que a gente ama muito, ou quando a gente deixa de fazer, como esquecer a data de aniversário do nosso melhor amigo. E por isso que a culpa depende muito do nosso próprio ponto de vista, porque uma outra pessoa vivendo a mesmíssima situação poderia sentir sentimentos totalmente diferentes. Normalmente a culpa se soma a outro sentimento e isso pode criar ou intensificar o sofrimento de uma experiência. E nesses casos a culpa é chamada de meta-sentimento, que surge em resposta a outro sentimento. E a culpa é tão complexa que ela pode ir muito além dos valores pessoais e morais. Então até estigmas, tabus da sociedade podem ajudar a provocar esse sentimento dependendo da sua compreensão. Quer ver só? Quantas vezes você já sentiu culpa por não ter sido aceito em um grupo? Eu mesma lembro de muitas vezes que eu já me senti culpada por ter, engordado uns quilos ou tá fora de um padrão de beleza que a minha cabeça criou. E eu já ouvi muitos amigos que, quando entenderam que eles eram homossexuais, eles se sentiram culpados pela sua própria orientação sexual. O mais problemático é quando a culpa tem muito peso e pouco motivo para existir, como vítimas de abuso sexual, que contam que se sentem até culpadas muito tempo depois que o abuso aconteceu, porque elas ficam remoendo questionamentos do tipo, será que a minha vestimenta, o meu comportamento ajudou a seduzir o abusador? Então, além dessa culpa não ser nada útil, ela é tóxica e ajuda a distorcer padrões de pensamento. É por isso que o sentimento de culpa ele pode até se agravar em algum transtorno, como depressão, anorexia, bulimia, compulsões e outras prisões que a mente é capaz de criar quando a gente não aprende a se relacionar com os nossos sentimentos. Alguns exemplos para você entender melhor. Um grande amigo meu me confessou chorando um segredo que ele guardava já há muito tempo e escondia de toda a sua família, dos seus amigos. E essa não é a minha história para ser compartilhada, então eu não vou entrar muito nos detalhes, mas eu vou contar que ele guardava, que ele sentia muita culpa por não revelar esse segredo. E com isso ele criou praticamente uma vida paralela cheia de mentiras para ele conseguir esconder quem ele queria ser. E essas mentiras passaram a gerar o quê? Ainda mais culpa. E a consequência de tudo isso foi que ele passou a ter graves problemas de pele. Então, foi o corpo manifestando a dor emocional que ele sentia. Se ele não conseguia ter coragem de expressar a sua verdade, como é que o corpo teria coragem de ser quem ele era? Mais ou menos isso. As emoções, elas gritam quando a gente não dá ouvido a elas. E você? Você consegue se lembrar qual foi a última vez que a culpa te fez se sentir inferior e que você passou a assumir padrões de comportamento diferentes daqueles que você gostaria de ter e diferentes dos seus valores?